Olá! O vídeo de hoje é sobre mim. Bom, meu nome é Cristina Bottalo, mas na verdade não é. Poucas pessoas sabem que eu sou Maria Cristina. Maria Cristina de Carvalho Bottalo Quadros. O de Carvalho é da minha mãe, Bottalo do meu pai e Quadros do meu marido. Eu, no começo, assinava Cristina de Carvalho, até trouxe aqui, né, nas minhas primeiras exposições, meus primeiros trabalhos artísticos, esse é de 86, 30 anos atrás. Eu assinava Cristina de Carvalho, mas naquela época eu descobri que havia uma outra artista plástica chamada Cristina de Carvalho também, e aí eu não queria ter uma homônimo fazendo a mesma coisa que eu, então eu adotei o nome do meu pai, o sobrenome do meu pai, que é Bottalo, que só a nossa família tem esse sobrenome aqui no Brasil. Então, por isso que eu assino Cristina Bottalo. Mas é curioso porque quando eu vou, por exemplo, comprar uma passagem de avião ou fazer um documento oficial ou fazer um exame médico num laboratório, passar no hospital, as pessoas pegam o meu documento e elas me chamam, né? Maria Quadros. Por favor, senhora Maria Quadros. E eu nunca respondo, né? Porque eu não tenho a menor ideia de quem é a Maria Quadros. Mas oficialmente esse é o nome que é usado, né? Porque é meu primeiro nome e meu último sobrenome. Isso é bom. Eu já pensei o seguinte, se um dia eu quiser mudar completamente de vida e assumir uma outra personalidade, eu já tenho até um nome oficial para isso. Eu vou ser a Maria Quadros. Bom, o segundo fato sobre mim ainda é sobre meu nome, né? Meu nome Cristina é uma homenagem à cidade que minha mãe nasceu, que é Cristina, que fica em Minas Gerais, no sul de Minas, ali perto de Caxambu, São Lourenço, na região da Serra da Mantiqueira. E eu gosto muito de ir para Minas, né? Meu avô, esse avô materno, tinha um sítio em Extrema e a gente costumava frequentar, né? Eu e minha família, a gente costumava ir para lá sempre. Todas as férias, feriados, a gente ia para esse sítio. E é até curioso, porque minha mãe me contou que o meu avô assinou a escritura da compra do sítio no dia que eu nasci. Muito legal. Bom, o terceiro fato sobre mim é que assim, eu não sou uma pessoa muito supersticiosa não, mas eu tenho algumas coisas que eu trago para minha vida desde sempre que eu não abandono de jeito nenhum. Uma delas é o seguinte, esse meu avô materno, o vô Walter, quando a gente ia para o sítio com ele, a gente passeava ali no meio das árvores e tinha uma árvore, que eu não sei bem qual é, mas uma delas tinha uma semente que vinha numa fava marrom, assim, que formava uma gota. E dentro dessa fava tinha uma bolsa de um outro material branquinho, assim, e ali dentro ficava a semente. E nem sempre tinha semente dentro da fava, né? E o meu avô dizia que a gente devia procurar a semente, porque essas sementes, na verdade, elas eram pratinhas, elas eram dinheiro. Em alguns lugares lá que ele conhecia, aquilo ali valia dinheiro, né? Então ele falava pra gente ficar procurando, ó, são essas sementinhas aqui, e guardar, porque aquilo valia muito. E eu então, desde aquela época de criança, eu tenho mania de guardar essas sementinhas. E ó, eu vou mostrar pra vocês a carteira que eu uso todo dia mesmo, minha carteira de documento, dinheiro, ó, tá aqui minha carteira, moedas, e dentro dela nunca falta uma pratinha, né? Porque, sei lá, a gente não acredita muito, né? Mas vai que é esse o segredo, né? De não faltar. Então eu não duvido nem nada, tá aqui a pratinha e eu sempre levo uma comigo. Bom, e o quarto fato sobre mim, né? Eu falei que eu não sou muito supersticiosa e eu também não sou de muitas crenças, não acredito muito em quase nada, para falar a verdade. Mas eu tenho sim o meu santo de devoção. E o meu santo de devoção é o São Longuinho, né? Para quem não conhece o São Longuinho, ele é esse santo que ajuda as pessoas a encontrarem as coisas perdidas. E minha mãe me ensinou que para a gente achar as coisas que a gente perdeu, a gente tinha que falar para São Longuinho assim: São Longuinho, me ajuda a achar sei lá, o meu celular que eu perdi, que eu dou 3 pulinhos. Aí com o tempo eu incorporei 3 gritinhos também, porque eu achava que 3 pulinhos podia ser pouco e São Longuinho podia não me ajudar. Então toda vez que eu perco alguma coisa eu falo: São Longuinho, me ajuda a achar o meu celular que eu dou 3 pulinhos e 3 gritinhos. E quando você encontra, você tem que cumprir o que você prometeu para o santo, senão ele não vai te ajudar da próxima vez, né? Então, quando eu acho as coisas, eu faço o seguinte, né? Eu tenho que dar 3 pulinhos e 3 gritinhos, que é mais ou menos assim.
É meio ridículo, mas é assim que eu faço. O quinto fato sobre mim é que eu estudei numa escola montessoriana. Então, o método montessoriano ele tem um monte de coisas diferentes, né? Por exemplo, os alunos têm mais liberdade para entrar e sair da classe. Eu e meus irmãos estudamos lá todo o primário e o ginásio. E todas essas séries a gente fez na Escola Experimental Irmã Catarina, em São Caetano, que é uma escola montessoriana. E ela tinha um monte de coisa diferente. A gente podia entrar e sair da aula a qualquer momento. No primário a gente não tinha carteira em todas as aulas. Muitas das aulas a gente fazia sentado no chão. Nas nossas salas tinha uma linha assim desenhada no chão e a gente sentava na linha de perninha de índio, né? De perna cruzada. O mais curioso dessa escola, que eu acho que é uma lição bacana, né? Nessa escola a gente tinha, os nossos colegas, de 1/3 até metade dos alunos tinham alguma dificuldade ou de audição, ou de fala, ou de visão, ou uma dificuldade motora, uma dificuldade cognitiva. E a gente achava muito normal, porque a gente convivia com eles. Tinha um grupo lá, por exemplo, de uns meninos e meninas que tinham dificuldade de fala e de audição, mas eles estavam sempre juntos o tempo todo e eles usavam as linguagens de sinais e eles faziam mímicas e era muito legal porque eles pareciam se divertir muito mais do que a gente, né? Porque, sei lá, essa história de ser normal, às vezes pode ser muito chato, viu? Eu aprendi isso nessa escola que eu estudei. O sexto fato sobre mim é que eu adoro cachorro. Desde pequena eu tenho cachorro porque no começo eu morria de medo de cachorro. E aí, como eu tinha medo, meus pais pegaram uma vira-latinha, a Clotilde. Sei lá, eu devia ter uns 6, 7 anos. E ela foi minha primeira cadelinha. E desde então eu nunca mais deixei de ter cachorro. Hoje eu tenho 2 irmãos, são vira-latas, o Tom e o Chico. Eles têm 1 ano e 5 meses. E eles são a maior alegria da gente, porque eles são extremamente divertidos. E eu nunca tinha pego 2 cachorros irmãos ao mesmo tempo, 2 filhotes. E, gente, eu vou falar, é muito legal. Porque eles fazem companhia um pro outro e não tem aquela questão, né, que no começo você pega um filhotinho e ele chora nas primeiras noites e dá trabalho e tem que ficar junto. Quando você pega 2 irmãos, eles se divertem e brincam o tempo todo e, nossa, é muito, muito legal. Né? Eu adoraria trazer o Tom e o Chico aqui no meu ateliê, mas eles são ainda muito elétricos e eles ficam muito estressados quando eles saem do ambiente deles. Por isso que eu estou mostrando eles brincando no quintal, mas eles não vieram para cá. O 7º fato sobre mim pode parecer um pouco estranho, né? Mas enfim, como eu estou com vontade de contar, tudo bem. Eu adoro focinho de cachorro, adoro. Principalmente se ele está úmido e gelado. E eu não resisto à tentação de pegar o dorso da minha mão e encostar no focinho de cachorro. Eu sempre faço isso. É uma coisa mais forte do que eu não consigo evitar, por mais estranho que isso possa parecer. Naturalmente eu não fico passando a minha mão no focinho dos cachorros que eu não conheço. Mas se é um cachorro meu ou se é um cachorro que eu tenho já alguma relação, pode apostar que eu vou dar um jeito de encostar o dorso da minha mão no focinho do cachorro, porque eu adoro a sensação de focinho de cachorro na minha mão. O 8º fato sobre mim também é uma coisa esquisita, né? Porque além de adorar focinhos de cachorro, eu adoro focinho de vaca. Eu acho focinho de vaca a coisa mais bonita desse mundo, porque ele é gordinho, ele é grande, ele é fofo e eu também tenho vontade de apertar focinho de vaca. Eu nunca encostei a mão no focinho de vaca, porque eu tenho medo de vaca. O 9º fato sobre mim é que eu tenho 9 tatuagens. Eu fiz 9 tatuagens, sendo que 8 são desenhos meus e só uma que não é. A primeira tatuagem que eu fiz, que foi essa daqui, ela é o logo do meu ateliê. Depois eu fiz essa outra aqui, que é o símbolo do meu estúdio, quando eu comecei a fazer exposições. Aí eu fiz essa daqui, ó, vou mostrar para vocês. O bico, que é o meu passarinho. Tem várias gravuras e vários quadros, né, que eu uso, trabalhos, colagens, que vocês já viram o bico. Depois eu fiz essa tatuagem de passarinho, que também é junto com esse sol, o mesmo trabalho. Também essa do dedo faz parte do mesmo projeto. Esse coraçãozinho,
e essa árvore, eu não podia deixar de tatuar uma árvore, né? E a única tatuagem que não é um desenho meu é essa daqui. Esse desenho, ele é um adinkra. Esse adinkra chama Sankofa e ele quer dizer alguma coisa assim, volte para trás e aprenda com o passado. Eu acho muito legal essa mensagem, né? E eu tenho aplicado muito isso no meu trabalho hoje em dia, né? Olhar para trás e aprender com o passado. Às vezes a gente tem que buscar as nossas referências assim mais anteriores, né, para encontrar alguma coisa que tenha um significado legal. Por isso que eu gostei desse símbolo, o Sankofa. E o 10º fato sobre mim é que eu adoro correr, não é que eu gosto, eu adoro, amo, não vivo sem a minha corrida. Não tire a minha corrida de mim, porque aí eu viro um monstro de frustração e mau humor que ninguém suporta. Eu corro há 17 anos, por aí, 16, 17 anos, e eu comecei a correr, eu achava esquisitíssimo correr. As pessoas falavam para eu correr e eu achava assim que não fazia o menor sentido uma pessoa sair correndo sem nenhum lugar para chegar. Mas incentivada por um senhor de mais de 80 anos que corria lá no parque em Santo André, onde eu morava, eu experimentei. Nos primeiros anos eu corria todo dia, né? Só que correr todo dia de fato desgasta muito articulações e tudo mais. Então de uns 7 anos para cá eu passei a fazer outras atividades físicas também. Então eu pratico uma atividade física todo dia. Eu gosto de acordar bem cedo e a primeira coisa que eu faço no dia, todo dia, é uma atividade física que pode ser corrida, pode ser musculação ou bicicleta e pratico yoga também. Mas assim, se eu não conseguir correr, melhor você nem passar perto de mim que eu fico muito mal-humorado. Bom, e o 11º fato sobre mim é que tem uma outra coisa que eu adoro abrir, né, e tirar de uma caixa que não seja boneca, que é um tênis novo. Eu adoro receber um tênis novo, né, um tênis de corrida, como esse, e abrir para usar no dia seguinte. A única coisa meio desconfortável é que eu calço 41, né, digamos que não é um tênis muito delicado. E esse negócio de pés, né, de tamanho de pé, pra mim até que é tranquilo, né? Porque tudo nessa vida é muito relativo, né? Eu calço 41, tá? É um tamanho grande. Mas eu tenho um filho que calça 45, o meu irmão menor calça 46, o meu pai calça 47 e meu irmão maior calça 48, 49. Então, calçar 41 nessa família tá tranquilo, né? Bom, o 12º fato sobre mim é que eu pratico yoga e eu comecei a praticar ao mesmo tempo que eu comecei a correr. E são duas coisas um pouco antagônicas, né? Correr, que exige, né, aquela coisa elétrica, e o yoga, né, a prática de yoga, que pede que você fique em silêncio, calmo, tranquilo. E as pessoas acham que eu sou uma pessoa muito calma e muito tranquila, mas eu sou a pessoa mais ansiosa do universo, vocês não fazem ideia. Eu roo unhas, e não só roo unha, como eu arranco aquelas pelinhas que ficam aqui no canto até sair sangue, formar ferida, e é uma coisa insuportável. Mas para controlar a minha ansiedade, e eu não sei como eu consigo, quando eu vou fazer a minha prática de yoga, eu consigo ficar tranquila e deixar a cabeça descansar um pouco, né? Um pouco, não completamente. Bom, o 13º fato sobre mim é que eu adoro ouvir música quando eu tô sozinha. Eu trabalho ouvindo música, eu dirijo ouvindo música, eu corro ouvindo música, mas eu não suporto ouvir música quando eu estou num restaurante, por exemplo, conversando com as pessoas. Ou numa festa, numa reunião que tem música alta. Aquilo começa a me dar uma irritada e eu começo a ficar ansiosa e nervosa. A ponto de um dia eu estava num restaurante com o Sérgio, a gente estava jantando e começou a música. E eu comecei a ficar incomodada e eu queria chamar o garçom para pedir para baixar a música. E era um DJ tocando ao vivo e o Sérgio falou para mim: Cris, você não viu na entrada? Tá escrito, é a noite do DJ, não dá para pedir para baixar a música, certo? Então é isso, música alta. O
O 14º fato sobre mim é que eu não sei dançar e eu tenho uma frustração imensa por isso, porque eu adoraria saber dançar, porque eu sempre que vejo as pessoas dançando eu acho que elas são as pessoas mais felizes do universo e eu não sei dançar. E se você acha que eu estou exagerando, você sabe aquela brincadeira que as pessoas falam, né, num salão, quando a pessoa sobra sem par para ela pegar o cabo de vassoura? Então você vai preferir dançar com o cabo de vassoura do que dançar comigo. O 15º fato sobre mim é que nos últimos anos eu acabei deixando o hábito de assistir televisão. Na minha casa não tem televisão na sala, não tem televisão no quarto, a gente não assina a TV a cabo. E a gente tem uma televisão na edícula, mas a gente quase nunca vai lá assistir. Eu nem me lembro quando foi a última vez que eu liguei a TV. Mas eu adoro assistir séries no Netflix, claro, eu e o resto do mundo. E atualmente a série que eu mais gosto de assistir, que eu adoro, eu sou apaixonada, é RuPaul's Drag Race. Para quem não conhece, o RuPaul é uma drag queen, a drag queen mais famosa americana, e ele tem um programa de TV também muito famoso, né? E nesse programa de TV, em cada ano, né, em cada temporada, há uma competição para se eleger a melhor drag queen daquele ano, a rainha daquele ano. E eu adoro esse programa. Se você não conhece, olha, procura conhecer, porque ele é extremamente divertido, emocionante, é inspirador para quem trabalha com arte, para quem trabalha com trabalhos manuais, artesanato, porque eles têm que criar as roupas, às vezes usando materiais super inusitados, papel, resto de embalagem, e é super legal, olha, é muito, muito legal. RuPaul's Drag Race é a minha série preferida atualmente. Bom, o 16º fato sobre mim é que eu adoro cozinhar e eu cozinho muito bem, embora eu não faça isso diariamente mais, eu não cozinho todo dia. E eu aprendi a cozinhar muito cedo, eu aprendi a cozinhar como, assim, quando criança. Eu adorava ficar perto da minha mãe. Quando a gente ia para o sítio do meu avô lá em Minas, tinha um fogão a lenha e eu ficava sempre perto dela, observando, ajudava a pegar as coisas na horta, ajudava a fazer as receitas e eu aprendi a cozinhar. E quando eu era menina mesmo, sei lá, com uns 9 anos, eu lembro que eu tinha um fogãozinho de brinquedo, ele era um fogãozinho de metal, que antigamente existia, hoje em dia acho que nem tem mais. Mas ele era um fogãozinho de metal, grande até, assim, com portinha, as aberturas no lugar do queimador, e as panelinhas eram de metal também. Então o que eu fazia? Eu colocava uma vela dentro do fogãozinho, acendia a vela, colocava a panelinha, colocava óleo de verdade, óleo de cozinha, pegava uma batata, cortava em fatias fininhas e fritava no meu fogãozinho, de verdade. E eu punha pedaços de azeitona verde em cima e fritava também. E depois eu servia nos pratinhos de brinquedo. E eu imaginava que eu tinha um restaurante, que eu estava servindo as pessoas, né? Que eu era uma chefe de cozinha. Naquele tempo era cozinheiro mesmo, que a gente falava. E eu comia aquela batata com azeitona, ficava meio oleoso demais, né? Mas enfim, eu tinha feito num fogão com vela, mas funcionava. E o mais bacana dessa história é que eu comia aquela batata com azeitona pensando que eu estava comendo filé de peixe com anchovas. Imagine, porque eu não como peixe e não como frutos do mar. E eu imaginava que eu estava comendo, porque eu achava muito bacana as pessoas que comem peixe. Como eu não comia, eu inventava. E era bem divertido. Bom, o 17º fato sobre mim, né? Eu acabei de falar que eu gosto de cozinhar. E dentre as minhas especialidades, eu não faço de tudo atualmente, mas das coisas que eu faço na minha casa, para minha família, uma das preferências é o meu bolo de chocolate. Que eu fiz especialmente para trazer aqui e comer na frente de vocês, para vocês ficarem morrendo de vontade. E essa receita é interessante porque eu, como uma cozinheira, eu não gosto muito de seguir as receitas não, viu? Eu leio a receita, aí eu tiro ali, daquilo eu tiro o que eu acho que é válido e acabo fazendo sempre uma receita que é minha. E ela era originalmente uma receita da torta Sacher, que é um bolo vienense muito tradicional, uma das sobremesas mais conhecidas do mundo, que tem lá em Viena. Só que na receita original,
O bolo tinha recheio de geleia de damasco, que eu tirei, que eu não gosto, e a cobertura era diferente. Então eu diria que o segredo do meu bolo aqui é a cobertura, que é especial, que eu faço e que você tem que servir junto com o bolo, tá? Então eu vou cortar um pedaço. Tá bem cheiroso. Sei lá. Eu acho sensacional. As pessoas que experimentaram, até hoje ninguém reclamou. Então, ó, você tem que servir o bolo. Ele fica assim, ó, bem alto e fofinho, mas essa receita, o bolo não leva fermento, viu? É outra característica dele. E a cobertura, ó, você tem que colocar em quantidades, porque afinal de contas é chocolate. E a gente adora chocolate. Aí você coloca a cobertura e aí, desculpa, que essa parte vai ficar só para mim. Depois eu vou colocar a receita de bolo no meu blog, viu? Sensacional. É o melhor bolo de chocolate do mundo. Bom, 18º fato sobre mim, eu acabei de falar que eu adoro cozinhar. Mas eu gosto de cozinhar e detesto pessoas na cozinha junto comigo. Eu só gosto de cozinhar se eu estiver sozinha. Isso vale para o meu trabalho aqui no ateliê também. Eu adoro estar com as pessoas, eu gosto de evento, eu dou aula para grupos de pessoas e até frequento feiras e tudo bem. Mas quando eu tenho que trabalhar e criar e produzir, eu preciso estar sozinha. Porque se tiver gente comigo, eu simplesmente não consigo fazer absolutamente nada. Então isso vale tanto para a cozinha como para o meu ateliê. O 19º fato sobre mim é muito interessante, né? Porque eu não sou uma pessoa nem um pouco metódica, eu não sou perfeccionista, eu não sou nada disso, mas todo mundo que visita o meu ateliê fala que meu ateliê é muito arrumado, que as coisas todas estão no lugar e que eu sou muito organizada. E, na verdade, o que essas pessoas não sabem é que quando eu estou realmente trabalhando, de fato, produzindo, eu tiro tudo do lugar e fica tudo uma tremenda bagunça. Porque eu sento na mesa para trabalhar e as coisas precisam estar ao alcance da minha mão, todas elas em volta de mim, espalhadas. Se não tem onde colocar, eu coloco no chão mesmo. Então fica impossível até de caminhar quando eu estou trabalhando. Mas como eu não gosto de trabalhar com outras pessoas, eu não trago pessoas para o meu ateliê quando eu estou trabalhando, ninguém vê o meu ateliê bagunçado, que faz com que as pessoas pensem que eu sou uma pessoa muito organizada, mas eu não sou. Bom, e o 20º fato sobre mim é que eu não gosto de coisas simétricas. Tudo que é muito certinho, igual, né, preciso... Eu acho chato, eu acho desinteressante e me dá canseira. Então eu sempre prefiro fazer as coisas diferentes e assimétricas, eu aplico isso até no meu trabalho, meus desenhos, um lado nunca é igual ao outro, e eu acho muito mais interessante, né? Porque as coisas muito certinhas, muito normais... Elas podem ser um pouco chatas. E as coisas diferentes, ao meu ver, são sempre muito mais interessantes. E é isso, esses são os 20 fatos sobre mim que ninguém perguntou, mas que eu tinha muita vontade de falar. Falei. Se você assistiu até o fim, você agora também sabe os 20 fatos sobre mim. Se você não assistiu, devia ter assistido, porque é bem engraçado, pelo menos eu acho. E sei lá, vou pensar em outros 20 para gravar depois, quem sabe eu volto, ok? Tchau!